Fala pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou passar tanta informação para vocês que vocês vão ver que vocês ainda não estão bullish o suficiente para 2025, certo? Então nessa semana a gente teve uma notícia bombástica aí que saiu do The New York Post falando que o presidente Donald Trump está suscetível aí para a possibilidade de uma reserva estratégica de altcoins, certo? Então a gente não está falando da reserva estratégica de Bitcoin, que a gente já sabia que era uma grande possibilidade, a gente está falando de uma reserva estratégica de altcoins, tá, galera? Isso não foi a única coisa que saiu nessa notícia. Donald Trump deve também, logo no primeiro dia que ele assumir o escritório, lançar ordens executivas para dar início a um processo legislativo no mercado de criptomoedas e mais um monte de coisa interessante que está acontecendo e que deve acontecer nos próximos dias com a inauguração do novo presidente dos Estados Unidos, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e vem comigo. Vamos lá, pessoal, vamos começar com essa notícia aqui do The New York Post que saiu essa semana aí, né, que deu um otimismo gigantesco para os mercados, tá? Nela, ela fala que enquanto muitos na comunidade de criptomoedas estão aplaudindo as ordens executivas pró-cripto que Trump deve emitir no seu primeiro dia de mandato, como eu comentei para vocês, uma ideia está causando ainda mais controvérsia, que é a ideia de uma reserva estratégica voltada para os Estados Unidos, priorizando moedas digitais fundadas nos Estados Unidos, como por exemplo Solana, USDC e XRP, certo? Então ela fala aí que nas últimas semanas Trump se encontrou com os fundadores dessa moeda e, segundo fontes, está receptivo à ideia, pessoal. Já passando a minha opinião sobre isso daqui, eu não acho que vai acontecer, não acho que os Estados Unidos vai começar a comprar altcoins, tá? Mas só da gente ver esse tipo de notícia, esse tipo de conversa, um presidente que se mostra receptivo à ideia é algo extremamente bullish, tá? Mas não para por aí, tem muito mais coisa interessante que saiu nessa notícia que eu quero mostrar pra vocês, tá? A primeira delas, né, é que hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, quinta-feira, 17 de janeiro, vai estar acontecendo o Crypto Ball lá nos Estados Unidos. Esse daqui vai ser um jantar organizado pelo Donald Trump e o David Sacks para comemorar a eleição do presidente com membros da indústria de criptomoedas. Inclusive, até o Snoop Dogg vai apresentar, né, vai cantar lá na festa para os participantes. Então, muito legal ele ver aí, né, que 3 dias antes da sua inauguração, ele está comemorando aí com membros da indústria cripto. Realmente vai ser algo muito sério no governo dele, pelo que tudo tem nos indicado. A notícia ainda fala aqui que após anos de assédio regulatório sobre o governo Biden, a comunidade cripto está finalmente comemorando a posse de Donald Trump como o fim de um terror de 4 anos, anunciando uma reversão significativa de políticas visando legitimar o setor, tá? Essa mudança ela é marcada pela nomeação de autoridades favoráveis a criptomoedas como David Sacks, o nosso AI e CryptoKizar. Se você não tem acompanhado os nossos vídeos por aqui, David Sacks é este cara aqui, ele é um cara aí que tá encarregado de puxar o desenvolvimento dessas indústrias e ele tem fortes conexões com o mercado de tecnologia e criptomoedas. Inclusive, ele foi um dos primeiros investidores da Solana por meio da Multicoin Capital, tá? Não para por aí, ele também nomeou Paul Atkins como novo presidente da SEC, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, fim do Gary Gensler, e prometeu aí, né, a gente tá com esses rumores aí que ordens executivas vão acontecer no primeiro dia. Em relação ao que? A reserva estratégica de Bitcoin e o fim da desbancarização, o desbancarismo, tá? Então a gente vai dissecar aí a possibilidade de realmente a gente ter uma reserva estratégica de Bitcoin, mas principalmente antes eu quero falar com vocês sobre o fim do desbancarismo, o fim desse assédio, esse terror de 4 anos que teve na era Biden, tá? E um pouco dos impactos que isso não deve causar na indústria. Eu acho que muita gente não tem noção dos impactos positivos que isso pode trazer, tá, pessoal? Só pra vocês terem uma noção, não foi só o The New York Post que falou sobre isso, mas o The Washington Post também lançou uma notícia essa semana falando a mesma coisa, que Trump deve emitir ordens executivas no primeiro dia de sua presidência, abordando questões como a exclusão bancária, debanking, o desbancarismo, como a gente estava falando, e uma revogação em uma política controversa de contabilidade para criptoativos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aí e entender os impactos dessas ordens aí que ele deve aprovar no primeiro dia do seu mandato. Então, para falar um pouco sobre essa era de terror aí que a galera tá falando que aconteceu no governo Biden, essa perseguição por meio da questão da regulamentação ao mercado cripto, eu vou deixar alguns minutos aqui desse podcast onde o Mark Anderson estava conversando com o Joe Rogan e explicou um pouco da situação, certo? Para quem não sabe, Mark Anderson, ele é um dos fundadores aí da A16Z, um dos maiores VCs do mundo, e ele investe aí em diversas empresas de
tecnologia, tá? Seja no setor tradicional ou também no setor de criptomoedas. Ele falou que ao longo do governo Biden, né, ao longo desse processo de perseguição da regulamentação, que era chamado de Operação Choke Point 2.0, ele teve mais de 30 das empresas que ele investia sendo desbancarizadas, sendo retiradas do sistema bancário, do sistema financeiro tradicional, tá? Então vejam aí esses próximos trechos aí, ele falando sobre o assunto. This started about 15 years ago with this thing called Operation Choke Point, where they decided to, as marijuana started to become legal, as prostitution started to become legal, and then guns, which there's always a fight about. Under the Obama administration, they started to debank legal marijuana businesses, escort businesses, and then gun shops, just like your gun manufacturers, and just like you're done, you're out of the banking system. And so if you're running a medical marijuana dispensary in 2012, like you, guess what? You're doing your business all in cash because you literally can't get a bank account. You can't get a Visa terminal. You can't process transactions. You can't do payroll. You can't do direct deposit. You can't get insurance. Like none of that stuff is, you've been sanctioned, right? None of that stuff is available. And then this administration extended that concept to apply it to tech founders, crypto founders, and then just generally political opponents. Então, como vocês puderam ver, era realmente um negócio muito sério aí, né? Você excluir uma empresa do sistema financeiro tradicional, basicamente você corta todas as asas dela, você deixa elas de mãos atadas aí, né? Uma empresa que só consegue negociar em dinheiro, não consegue realizar muita coisa. Então, uma das primeiras coisas que o Trump deve fazer é lançar ordens executivas para acabar com essa questão do debanking, tá? Então, dar acesso novamente a essas indústrias, a essas empresas do meio cripto para o setor financeiro tradicional. E ainda sobre essa questão, vamos falar um pouco dessa política controversa de contabilidade que rolava aí para os bancos, né? Também sobre ativos digitais. Basicamente, era uma política que pedia que os bancos contabilizassem esses ativos digitais que eles tivessem, né, no seu balanço como passivos, certo, galera? Ou seja, o que acontecia aqui? Toda vez que um banco tinha um criptoativo, ele não poderia colocar ele como um ativo no seu balanço contábil, tá? Então, se o ativo subia em valor, o banco não poderia colocar essa apreciação, certo? Se ele mantesse o seu preço, manteria o preço. Agora, se ele caísse, ele teria que representar uma perda no seu balanço, tá? Não só bancos, mas também empresas passavam por isso, e mesmo se ele caísse e voltasse a subir, ficaria registrado como uma perda, tá? Então era uma questão terrível aí de regulamentação mesmo, um processo que obrigava eles a passarem por isso. Mesmo se eles tivessem comprado, por exemplo, o Bitcoin a 20 mil, o Bitcoin foi para 80 mil, eles teriam que deixar ali no balanço, né, escrito como se eles tivessem 20 mil. E se eles compraram a 20 mil, o Bitcoin caiu para 10 mil e depois subiu para 100 mil, no balanço da empresa teria que estar como se eles tivessem 10 mil, como se eles tivessem tido um prejuízo, tá? Então vai ter o fim dessa política também, não só para bancos, mas também para empresa. Inclusive até o Saylor postou sobre isso, né, há um tempo atrás, lá em dezembro, que finalmente teria o Fair Value Accounting for Bitcoin, certo? Eu acho que agora é para todos os criptoativos, mas a questão é essa palhaçada aí dessa questão de contabilidade de criptoativos foi encerrada. Isso daí abre portas, abre um potencial gigantesco para o crescimento da indústria, porque agora as pessoas elas podem pedir, né, para deixar suas criptomoedas nos bancos, tá? Eu não sei por que alguém faria isso, eu não faria isso com as minhas criptomoedas, mas você poderia deixar ele no banco e utilizar o seu Bitcoin, por exemplo, como um fundo de garantia para você tomar um empréstimo, que nem você consegue fazer hoje no meio descentralizado, por meio de plataformas como a Aave, você conseguiria fazer isso no seu banco. Empresas que antes não investiam em Bitcoin porque teriam que colocar no seu balanço que elas tiveram um prejuízo, ou se tivesse lucro não iria poder colocar, agora tem esse incentivo, né, para investir nesses ativos, porque eles vão ter o Fair Value Accounting. Então, se eles ganharam dinheiro, vai ficar como se eles tivessem ganho. Se eles perderam, mas não vai ser só uma contabilidade que só registra perdas, tá? Então, ambos esses pontos muito positivos para a indústria, tanto para a adoção aí de grandes empresas como bancos, como também para pessoas, certo? Então, para vocês entenderem um pouco melhor essa situação, vou deixar vocês um trecho aqui agora desse podcast que eu vi hoje do Anthony Pompliano com o James Levish, onde eles explicam um pouco aí, né, sobre justamente essa lei aí, essa lei sobre contabilidade muito estranha que tinha e o fim dela e os benefícios que isso pode trazer para a indústria, certo? Then you had the gap accounting. So with gap accounting, like in late 2022, they changed the rule. It used to be that if you're a company, you bought Bitcoin, you put it on your balance sheet. Well, if Bitcoin went down, you had to mark it at that lowest value it went to and hold it as an impaired asset.
You couldn't hold. So you're either holding at cost. If it went up, you had to hold it at cost. If it went down, you had to mark it down to that impaired value. And then if it went up again, you had to hold it at that impaired value. If you wanted to get that value back up, you had to literally sell it in the market. Well, so they repealed that, and now the accounting for it is straight mark to market. And so now companies can buy it and not be afraid that it becomes impaired. They can actually hold it at fair value. That's been a big driver. And then you've got the Trump administration coming in. They're clearly very pro crypto. This last administration was terrible. They were antagonistic at absolute best. They didn't give us clear regulatory clarity. Like it was just, choke point 2.0, all of that stuff. So, but that's gone. And now you've got Senator Lummis and Trump himself talking about a Bitcoin reserve. So that's huge tailwind. Even if it doesn't happen this year, they're talking about it. It's in the conversation. They're trying to create legislation around it. They're figuring it out. And if that happens, I mean, I don't even want to put a price prediction on Bitcoin. Do you think really? What do you think about there's the Bitcoin Strategic Reserve? I think that's a huge deal. Mm-hmm. The other one that I've mentioned is repealing SAB 121. It's a big one. What do you think the impact there? Just a lot of these people who hold Bitcoin or other assets, they want to put it with the banks, and the banks want it because now they can have a new financial asset to kind of lend against and do the things that they do. Or what is the impact of repealing kind of this accounting rule that really is preventing the banks from custodying these assets? Yeah, that's another tailwind. It's a great one that the banks can now custody it instead of having to hold it as a liability. Now they can hold it as an asset, and like you said, they can lend against it. They can do things with it. They can use it in the financial system, and it makes it mainstream. It just creates more of that mainstream adoption. Where right now, like you said, if you go to Chase or whatever, you can't do anything with your Bitcoin. You've got to either custody it yourself, or you custody it at another place that is, that only does this kind of business, like a Coinbase or, like a Swan or a River or something like that, where they're custodying it for you. So that's going to be a huge thing. It's just, again, it creates more mainstream adoption. It allows for that, and it allows the banks to actually start really working around it and promoting it to allow their customers to buy it, hold it, and they'll get the benefit of it too. So that's a really big deal. Então, como vocês puderam ver, pessoal, extremamente positivo essa questão da regulamentação lá nos Estados Unidos. É uma mudança de panorama absurda, onde no governo Biden eles realmente estavam perseguindo, sufocando, tentando excluir e atrapalhar o desenvolvimento dessa indústria nos Estados Unidos. E agora, com as simples mudanças nessas simples regulamentação, vocês já veem o impacto que isso pode causar neste mercado, e ainda tem muito mais por vir. Eles nem começaram o processo de realmente regulamentar, toda a indústria de criptomoedas. Então isso aqui eu acho que já é algo sensacional que a gente deveria estar comemorando, e vamos falar agora sobre a possibilidade da reserva estratégica de Bitcoin. É outro grande ponto aí que está sendo debatido nessa posse aí, quando o Trump assumir o controle dos Estados Unidos. Então, para você aí que deve morar embaixo de uma pedra e ainda não ouviu falar sobre a reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos, eu vou explicar para vocês rapidamente qual que é a proposta, tá? Quem criou essa proposta, essa ideia, essa estratégia, tem um documento já, é a senadora Cynthia Lummis, essa mulher aqui, E na proposta dela, ela ressalta aqui basicamente alguns pontos mais importantes, tá? A reserva deveria adquirir o equivalente a 5% de todos os bitcoins em circulação, o que seria equivalente a 1 milhão de bitcoins, tá? Para você que não sabe, são 21 milhões de unidades, o Bitcoin é finito, os Estados Unidos estaria pretendendo comprar aí, 1 milhão dessas unidades, ao longo de um período de 5 anos, sendo 200 mil unidades por ano, e rodar por no mínimo 20 anos, tá, galera? Então, se isso daqui passar, vai ser algo gigantesco, algo que não dá nem para imaginar o impacto que isso teria no Bitcoin, não só pelos Estados Unidos estar comprando 5% de todo o supply, mas porque você teria aí, vários outros países seguindo, o que os Estados Unidos está fazendo. Se você tem a maior potência do mundo começando a adquirir Bitcoins, os outros países não vão querer ficar de fora. Então, a Rússia é um país que já tem uma proposta de reserva estratégica de Bitcoin. O Japão é outro que já está estudando, como a gente já trouxe em alguns vídeos por aqui. O próprio Brasil já tem uma proposta de reserva estratégica de Bitcoin. Quem fez ela foi esse deputado federal aqui,
Eros Boldini, e a gente tem outros países também, como a Malásia, alguns países menores, que estão estudando o Bitcoin, né? Como implementar ele no país para que eles não fiquem de fora. Então aqui o que o primeiro-ministro da Malásia falou, né, nas próprias palavras deles, propus às nossas agências, incluindo Segurança, Tesouro e o Banco Negara, que estudem como a Malásia pode explorar o Bitcoin para que não fiquemos para trás. Então o mundo inteiro está percebendo que se você não está no Bitcoin, nesse momento você vai acabar ficando para trás. Então voltando aqui agora para a reserva estratégica dos Estados Unidos, né, vamos falar sobre as possibilidades disso realmente acontecer, tá, pessoal? Primeiramente, na Polymarkets, que é um mercado aí de apostas que a gente tem, as pessoas estão acreditando que tem 65% de chance da reserva estratégica dos Estados Unidos passar, certo? Eu não tenho certeza se vai passar exatamente essa proposta, se ela passa neste ano, no próximo ano, se eles vão começar a comprar um pouco menos, como que vai ser o processo, a gente tem que acompanhar, certo? Mas eu realmente acredito que é muito possível que os Estados Unidos venha a fazer essa reserva acontecer e comecem a comprar bitcoins, porque a gente teve não só o presidente Donald Trump sendo eleito como um candidato pró-criptomoedas, mas boa parte do Senado, boa parte não, né? A maior parte do Senado que foi eleito também é pró-criptomoedas e a maior parte dos representantes da Casa dos Estados Unidos também são pró-criptomoedas. Então, num cenário desse, fica muito mais fácil de você aprovar algo como a reserva estratégica de Bitcoin. Sem falar que todo mundo que foi eleito aqui também dessas partes são do mesmo partido do Trump, o que faz também com que ele tenha mais facilidade para aprovar esse tipo de política, tá? Então a gente vai estar acompanhando de perto aqui, cobrindo com vocês qualquer novidade sobre isso, mas é algo que vocês têm que ficar de olho e têm que prestar muita atenção. Fora países, a gente tem também estados já falando sobre reserva estratégica de Bitcoin. Hoje mesmo o Wyoming apresentou a sua proposta de reserva estratégica. Já são 9 estados nos Estados Unidos e não só estados, como também as grandes empresas. Então, a partir do momento que os ETFs foram lançados lá no ano passado, você abriu um mar de possibilidades da entrada de capital institucional no Bitcoin. Então aqui, pessoal, para vocês terem uma noção, só a BlackRock comprou mais de 50 bilhões de dólares em 2024, passando até inclusive o Satoshi Nakamoto e se colocando como o maior holder de Bitcoin do planeta, tá? O ETF deles que eles lançaram também quebrou todos os recordes da história de inflows de dinheiro dentro de um ETF no menor espaço de tempo, né? Em apenas um ano eles captaram tudo isso de dinheiro e não foram só eles, a MicroStrategy também comprou aí 24 bilhões de dólares em Bitcoins. Hoje os holdings deles já são de mais de 45 bilhões de dólares em Bitcoin, certo? Então Michael Saylor e a BlackRock se colocaram como dois dos maiores holders aí de Bitcoin do mundo, principalmente porque eles abriram as portas para investidores institucionais, grandes empresas, colocarem dinheiro no Bitcoin. Antes de você ter essas duas empresas aí atuando no mercado, oferecendo os ETFs, ou então o Saylor oferecendo os seus títulos de dívida, era muito difícil para uma empresa comum, né, investir no Bitcoin. Porque pense, se você é uma empresa, você tá ali no seu board, né, com vários diretores falando, pô, vamos investir em Bitcoin? Beleza, mesmo que eles considerassem, aceitassem, como que vocês vão comprar esse Bitcoin? Ah, eu vou ir numa corretora e vou comprar. Não pega bem numa empresa, porque a gente já viu aí, né, casos de corretoras como a FTX quebrando e tudo mais, e você não vai querer deixar na mão de uma corretora. Daí você tem a outra opção, que seria você armazenar por conta própria, né? Então você comprar uma carteira e fazer a custódia dos seus bitcoins. E aí fica a pergunta, mas quem que vai cuidar dessas chaves privadas? Quem que vai armazenar esse bitcoin para mim? Fica muito complicado. Grandes empresas, grandes instituições do mercado tradicional não investiam por conta, né, principalmente dessa dificuldade de investir no ativo. Agora, se você cria um ETF, onde ela vai negociar igual qualquer outro ativo que ela sempre negociou na bolsa, que ela pode comprar e vender a hora que ela quiser, você facilita para esses players entrarem no mercado. A gente tem visto cada vez mais big players comprando, né, tanto o ETF do Bitcoin como também, às vezes, né, os títulos de dívida da MicroStrategy. A MicroStrategy é um negócio um pouco diferente dos ETFs. O que ele faz, o Michael Saylor, é emitir dívida da empresa, então ele arrecada dinheiro com títulos de dívida da empresa, porém esses títulos ele não paga nada de juros. O que ele oferece são ações da empresa que ele vai entregar para quem comprou os títulos lá na frente, e a empresa, como ela é uma empresa que só compra Bitcoin, né, você está indiretamente investindo em Bitcoin por comprar os títulos dele. Então você pega, por exemplo, fundos de pensões, grandes empresas que não poderiam estar colocando dinheiro no Bitcoin, elas podem colocar dinheiro em dívida. Então elas compram essa dívida da MicroStrategy e de certa forma estão comprando Bitcoin. Então estratégias
muito interessantes que abriram portas aí para o investidor institucional. Então a gente tem visto adoção institucional, adoção governamental e a expectativa é que isso só aumente no ano de 2025. Então ainda nessa semana saiu uma notícia aí que o Conselho da Meta foi aconselhado a investir parte dos seus 72 bilhões de dólares em ativos líquidos em Bitcoin, tá? Então aqui não é certo ainda que eles vão comprar, mas o Zuckerberg, né, o CEO do Facebook, ele é um apoiador de Bitcoin e é sim uma possibilidade, quem sabe, do Facebook não ser uma das primeiras grandes empresas do mundo a investir em Bitcoin. Outra notícia que também saiu essa semana foi que o maior banco da Itália, o Intesa Sapoli, fez a sua primeira compra de Bitcoin. Então eles compraram apenas 1 milhão de euros em Bitcoin, é uma quantia muito pequena, mas eu estava vendo um pouco do que o banco estava falando sobre essa compra e eles estão se preparando aí, né, para quando clientes deles, grandes clientes, quiserem comprar Bitcoin, eles estarem prontos para oferecer esse serviço, porque eles já viram que é uma tendência que vai crescer ao longo dos próximos anos, tá, galera? Não só essas grandes empresas, grandes bancos, como empresas menores de tecnologia e algumas outras áreas também já têm investido em Bitcoin. Então, ao longo dessa semana também, a Genius Group levantou aí mais de 33 milhões de dólares também para comprar Bitcoin. Então, eles anunciaram uma oferta de direitos aí, né, de 33 milhões para expandir o seu tesouro de Bitcoin. A empresa hoje já tem mais de 35 milhões de Bitcoin e pretende chegar na meta dos 120 milhões, alocando 90% dos recursos da empresa em Bitcoin. Então isso aqui que é uma empresa que realmente acredita no Bitcoin, tá, pessoal? E com todo esse cenário maravilhoso desenhado, eu não posso esperar nada mais, nada menos do que um 2025 muito positivo, não só para o Bitcoin, mas também para o mercado de altcoins, por conta de todas as questões de regulamentação que a gente falou aqui com vocês ao longo desse vídeo. Eu acho que o mercado de altcoins também vai ter um 2025 maravilhoso, tá? E como vocês podem ver nestes gráficos ressaltados aqui, o mercado de altcoins está fazendo um padrão muito parecido com o que aconteceu no nosso último ciclo de alta lá em 2020 para 2021, tá? Então, primeiramente, a gente tem a dominância do Bitcoin que subiu muito ao longo do ano de 2020, teve um rompimento aqui, caiu um pouco, fez um reteste e começou a cair mesmo de forma mais agressiva quando no ano pós-halving em 2021. E aqui a gente está tendo o mesmo movimento da dominância do Bitcoin, ela subiu muito, 23, 24, teve um rompimento, fez o seu reteste e possivelmente pode vir a cair bastante ao longo de 2025, tá, pessoal? Se a gente olhar o gráfico do Ethereum, também algo muito parecido, grande queda ali, veio se recuperando em 2020 para em 2021 ele de fato romper as suas máximas históricas e fazer um novo topo histórico. Aí a gente também teve um ano muito ruim, ele tá vindo se recuperando para possivelmente 2025 agora, a gente próximo aí já de romper a máxima histórica do Ethereum e dar início a essa altcoin season, tá? E o último gráfico aqui embaixo é o gráfico do Others, que seria todas as altcoins aí do mercado, excluindo o top 10, também com um padrão muito parecido. Veio aqui e tal, subindo em 2020, marcando aqui o breakout bem na virada de janeiro de 2021. A gente também está prestes a fazer o nosso breakout, nosso rompimento, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like aí que ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se você é novo nesse canal, se inscreve e ativa o sininho que a gente está trazendo vídeos aí todos os sábados aqui no canal do MB. E se você ainda não tem uma conta no mercado Bitcoin, clica aqui no link aqui embaixo e abre agora a sua conta para você começar a negociar os seus primeiros criptoativos, certo? Fique por aqui, grande abraço, até uma próxima e valeu!